que são as aulas suplementares hoje? Todo professor da rede estadual, lotado no magistério, na sala de aula, ele tem o seu vencimento básico, no caso, o professor de nível médio, um piso nacional, que corresponde a R$ 1.451. Além disso, o professor recebe, em percentual, uma equivalência de 24% referente às aulas suplementares. No caso, quem tem 200 horas, isso equivale a 48 horas aula, que seria o mesmo de 24%, transformando em percentual. Essas duas remunerações, vencimento base e as aulas suplementares, elas servem de base para toda a gratificação do professor. Ou seja, se eu sou um professor que tem um nível superior, os 80% da minha escolaridade incide sobre o meu vencimento base, que é um piso nacional, e mais 24%, que são as aulas suplementares que o professor recebe hoje. O PCCR aprovado pelos trabalhadores em educação aponta que as aulas suplementares deverão ser regulamentadas em forma de lei. Não só as aulas suplementares, como o abono que foi retirado esse ano pelo governo para pagar o nosso novo piso. Nesse sentido, o Sintep realizou um seminário no início de 2011, onde nós chegamos a uma formulação. Ora, se o governo paga um piso nacional e hoje o piso é 1.451, as aulas suplementares equivalem em percentual 24%, nós já temos como base remunerativa 1,24 PSPN. Retomando o abono como uma gratificação para vencimento base, nós chegamos a uma formulação de que o nosso vencimento base deverá ser 1,35 PSPN, porque 1,24 repõe as aulas suplementares e a diferença para chegar ao 35 iria repor a remuneração do abono que foi tirado pelo governo Jatene. Não vamos deixar que o governo use as nossas aulas suplementares, que são conquistas históricas desta categoria, para pagar o novo piso, o que seria um ataque frontal à nossa remuneração. Ora, vamos deixar claro, a nossa base remunerativa para as gratificações hoje, elas estão em torno de R$ 1.625. A estimativa pelo acordão que está sendo projetado em Brasília para o novo piso de 2012 equivale a R$ 1.633. Nós teríamos aí uma remuneração pífia, não teríamos visibilidade alguma de reajuste se o governo usar as aulas suplementares para pagar o piso. Nesse sentido, se nós garantirmos que as aulas suplementares precisam ser regulamentadas em forma de lei, no mínimo a nossa base remunerativa, ou melhor, o nosso vencimento base dos trabalhadores na educação da rede estadual do Pará, não poderá ser inferior a 1,24 PSPN, o que nós teríamos uma remuneração aproximadamente de R$ 1.829 em 2013. Então isso é a nossa ferramenta de luta. Não podemos abrir mão das nossas conquistas históricas, que são as aulas suplementares, para que o governo a utilize para pagar o novo piso em 2013. O acordão que está sendo feito em Brasília pelo governo federal, prefeitos e governadores, aponta para a estimativa do novo piso em 2013 em torno de R$ 1.633. Ora, se nós temos hoje como base remunerativa R$ 1.625, que corresponde ao vencimento base e às aulas suplementares, logo o nosso reajuste em 2013 seria praticamente irrisório. Nesse sentido, nós não podemos abrir mão que o governo utilize das aulas suplementares para pagar o novo piso. Desde já, vamos dar um recado ao governo: não podemos abrir mão de conquistas históricas da nossa categoria. Logo, qualquer
remuneração que seja inferior a 1,24 PSPN é prejuízo para a nossa categoria. É um retrocesso histórico, não vamos permitir isso. Um professor lotado hoje na SEDUC com 200 horas, ou melhor, a lotação hoje na SEDUC ela é vinculada à hora-aula. Então o professor ele pode ter 100, 120, 130, sendo que também é permitida a extrapolação, pode chegar até 280 horas. Nesse sentido, se no início do ano reduziu turma, o professor também tem a sua redução de salário, porque a nossa lotação, a lotação que a SEDUC efetua hoje, ela é vinculada à hora-aula, o que tem causado prejuízo a vários educadores. O que é a lotação por jornada? Nós, hoje, aprovamos no nosso PCCR uma jornada de 20, 30 e 40 horas aulas. O que significa isso? Se eu sou professor que tenho 20 horas aulas semanais, ela equivale a 100 horas aula. Nesse sentido, a lotação ela deixa de ser feita por hora aula e ela será aplicada por jornada. Então, um professor, ao ser lotado por jornada, ele será lotado com uma jornada de 20, 30 e 40 horas aulas. Nesse sentido, pelo PCCR aprovado, 20% dessa jornada será destinada à hora atividade, ou às horas pedagógicas, ou como a escola denominar. Na prática, o que significa isso? Vou pegar um exemplo de um professor com 200 horas aula. Esse professor, licenciado pleno, com 200 horas aula, ele cumpre essa jornada em 4 dias da semana, em 2 turnos. O que significa que o compromisso dele na escola com o aluno se dá de segunda a quinta, ou de acordo com como ele distribui a hora-aula dele. Se nós aplicarmos 20% dessa jornada, um professor passaria a ter 160 horas com aluno, ou seja, ele passaria a dar 3 dias de aula na semana e um dia ele ficaria na escola praticamente para fazer as suas aulas, a sua hora atividade. Nesse sentido, é essencial que o governo possa implementar a nossa lotação por jornada e inserir dentro da jornada de hora-aula um percentual mínimo de 20% destinado à hora atividade do professor. Uma professora ou um professor que atua no ensino fundamental de 1ª a 4ª, ele é exigido dele uma permanência na escola de 5 dias na semana, em 4 horas na escola. Então, se o professor tem 200 horas aula, é exigido desse professor que ele permaneça na escola de segunda a sexta, 2 turnos. Qual é a proposta clara no PCCR? Esse professor de 1ª a 4ª, que hoje tem que permanecer 5 dias e 8 horas diárias na escola, ele passará a ter uma jornada igual ao do professor licenciado. Ora, se o professor tiver 200 horas, ele também terá a sua jornada de trabalho vinculada à hora-aula. Ele passa a ter o mesmo direito do professor licenciado pleno. Então, esse professor ou essa professora terá também o compromisso de permanecer 3 dias na escola com o aluno e 2 dias ela ficará na escola para fazer a sua hora atividade. Ou melhor, 1 dia na escola, porque não existe a lógica e não existirá essa obrigatoriedade de 5 dias diários na escola. Nesse sentido, a SEDUC já tem estrutura suficiente nas escolas para garantir essa conquista. É simples. Os alunos de 1ª a 4ª têm aula de educação física e aula de arte, além dos espaços pedagógicos. Então, 2 dias de aula dos alunos das séries iniciais do ensino fundamental serão destinados aos espaços pedagógicos e à educação física e educação artística, ensino religioso ou outras disciplinas que a SEDUC pode criar dentro da sua grade curricular. Então, com certeza,
o direito é igual. A mesma jornada de um licenciado pleno, nós entendemos que o professor também, que atua nas séries iniciais do ensino fundamental, tem o mesmo direito. Muita gente nos pergunta nas escolas como é que fica a extrapolação. O que significa isso? Aqueles colegas que possuem mais de 200 horas. Ora, não existe hoje, na legislação vigente no nosso Estado, nenhuma lei que permita o professor extrapolar, ou seja, o professor ter mais de 200 horas. Mas existe uma necessidade da SEDUC, ou seja, enquanto houver carência de professor, haverá extrapolação. Ou seja, no nosso entendimento, com a lotação por jornada, a extrapolação continuará, porque o Estado, com certeza, irá necessitar de pessoas para suprir ou uma determinada carga horária na escola, porque ele terá dificuldade de contratar ou chamar um professor para assumir uma carga horária mínima numa escola, ou para garantir uma licença-prêmio de um professor. Inclusive, iria resolver um problema histórico da nossa categoria. A SEDUC exige do professor, quando vai tirar de licença-prêmio, ele exige que indique alguém para absorver essa carga horária. Nesse sentido, quando o professor sair de licença-prêmio, automaticamente essa carga horária será destinada ou disponibilizada para uma suplementação ou para uma extrapolação ou como a SEDUC vir a nominar. Isto aí, ela é regulamentada hoje em portaria de lotação. O que a gente quer dizer, inclusive desmitificar, é que nós defendemos sim uma jornada mínima com uma remuneração digna. No entanto, da forma que é organizado o ensino no estado do Pará, com carência de professor, nós não temos dúvida de que a extrapolação irá continuar, porque ela só poderá ser substituída ou por concurso público, para garantir professores em todos os níveis e modalidades, em todas as escolas, ou por contratado. E nós entendemos que para o governo, contratar professores ou chamar concursado para esta função, ou por uma carga horária mínima, é prejuízo para o cofre do Estado. Como o Estado entende que a educação é uma mercadoria, automaticamente deverá manter a extrapolação de carga horária, mesmo com a lotação por jornada. O governo já tem, desde quando assumiu o governo do Estado, ele já era ciente do PCCR. Inclusive, o nosso PCCR foi submetido à análise não só da bancada, aliado ao governo já tem na época, mas também contou com a assessoria da secretária de administração, Alice Viana. Nesse sentido, o que nós queremos dizer e deixar claro? Hoje, no Brasil, o magistério tem uma lotação específica. Essa lotação ela é vinculada à hora-aula. E no estado do Pará, na prática, a nossa hora-aula é de 45 minutos. Nesse sentido, nós entendemos claramente que, automaticamente, a jornada de trabalho ela é vinculada à nossa jornada de hora-aula. O governo não pode exigir, em hipótese alguma, querer aplicar a nossa lotação de jornada baseada em hora-relógio. O que significa isso? Ora, se eu sou professor, tenho 200 horas, aulas. Isso significa que o meu compromisso com cada hora-aula equivale a 45 minutos, que é como está organizado o ensino hoje na rede estadual. Nesse sentido, ao aplicar os 20%, ela tem que ser aplicada em cima da minha hora-aula. Automaticamente, se eu vou ser lotado com 40 horas semanais, eu terei lá 8 horas destinado à hora atividade e 32 horas destinado à hora-aula. Hora-aula de 45 minutos. Este é o impasse entre o governo. O governo, de forma muito estranha, diz que quer aplicar a lotação por jornada, no entanto, quer transformar a jornada, a jornada do magistério, que ela é de hora-aula, em hora-relógio. Isso não existe. Não existe um estado sequer no Brasil que aplique uma jornada de hora-aula vinculada à hora-relógio, a não ser
o Estado do Pará, a não ser o governo de Simão Jatene, que quer punir o professor, que quer punir o trabalhador da educação, querendo argumentar de que a jornada de trabalho do grupo do magistério será vinculada à hora relógio. Nós queremos deixar claro para toda a sociedade, não só a classe educadora, mas também a sociedade em geral, de que não existe no Brasil nenhuma carga horária vinculada à hora relógio. Muito além, né? Hoje, o Conselho Nacional de Educação, através da Câmara Nacional de Educação, aprovou um parecer que diz que a nossa jornada de trabalho ela tem que ser vinculada à lei do piso, ou seja, ela é vinculada à hora-aula, não importa se a hora-aula é de 40 minutos, 45, 50, mas sendo que aplica-se um terço, e o nosso PCCR fala em 20%. Então, o mínimo que nós estamos exigindo do governo do Estado é que se aplique os 20%, deixando claro que a lei do piso fala em um terço, que é bem superior a 20%. Então, o governo criou um impasse com relação à jornada de trabalho. Esse impasse não é criado pela categoria, não existe interpretação diferenciada da lei, e sim uma má vontade, um argumento sem sustentação jurídica criado pelo governo para não lotar a nossa categoria por jornada, para não implementar os 20% de hora atividade na próxima lotação do ano que vem.